Então você quer ser um streamer e não sabe como? Vem com a gente nesse tutorial explicando passo a passo de como configurar o OBS Studio, o aplicativo open source gratuito mais utilizado pela galera em suas transmissões ao vivo. Afinal, fazer uma live tem que ser algo divertido e não um bicho de 7 cabeças. O primeiro passo é você entrar em obsproject.com e baixar o instalador. A versão mais recente, 30.2.3, é para Windows 10 e 11, mas também existem versões para Mac e Linux e também mais antigas onde esta configuração pode ser usada. Vá até a pasta onde foi feito o download e abra o aplicativo. Em seguida, clique no famoso Next, em seguida Next de novo, veja o caminho onde o aplicativo será instalado e clique em Install. A gente só não vai seguir aqui porque já temos o programa instalado. Se você chegou aqui e apareceu tudo em inglês e ficou desesperado com tanta informação na tela, relaxa. A gente já passou por isso e estamos aqui para compartilhar conhecimento. No próximo passo, clique na aba File, no topo da tela, e vá em Settings. Na opção na lista à esquerda, deixe em General. E note que a primeira configuração à direita é Language, e deve estar como English. Clique nela e procure a opção Português Brasileiro. Em seguida, clique em Apply. Feito isso, uma mensagem necessitando o reinício do programa aparecerá na tela. Confirme e quando reiniciar seu programa estará em português. Mas ainda assim parece tudo meio confuso? Então deixa a gente explicar o basicão. O OBS Studio é um programa que, a grosso modo, funciona como um editor de vídeo, mas que também faz transmissões ao vivo para suas redes sociais. Porém, cada vídeo a ser gravado ou transmitido online envolve uma série de elementos, como cenas e fontes. As cenas são onde ficarão os elementos das fontes. Vamos supor que nós vamos transmitir uma live sobre um jogo ou qualquer coisa que seja. Então primeiro começaremos pela cena. Imagine a cena como se fosse o título do que você quer fazer. Clique com o botão direito do mouse na janela Cenas, vá em Adicionar e em seguida digite um nome que descreva melhor o que você vai fazer. No nosso caso, vamos usar o título Transmissão de Exemplo. Não se preocupe que essas informações só aparecem para você e não na live. Com a cena criada, é hora de começar a colocar as fontes dentro dela. Pense em fontes como os elementos que vão compor sua cena. Por exemplo, o vídeo da sua webcam no canto da tela é uma fonte, o vídeo de um jogo sendo jogado ao vivo é outra fonte, a barrinha de quantos inscritos você tem na Twitch ou a animação de quando alguém se inscreve no seu canal e aparece "Fulano se inscreveu no seu canal" já seriam duas fontes a mais. Tudo na mesma cena. Tendo selecionado a cena que criamos, vamos notar que a janela de fontes se encontra vazia e até aparece uma mensagem dizendo que não há nenhuma fonte ainda. Clique no botão mais e você verá uma boa quantidade de possíveis fontes. Nesse exemplo, vamos utilizar a captura de jogo. Vamos deixar a opção Criar Nova selecionada e dar um nome para essa fonte. O nome do jogo seria um bom título: Mafia Definitive Edition Test. E falando nisso, você sabia que no nosso canal temos uma seção de playlist com a gameplay inteira de Mafia Definitive Edition gravada em lives utilizando o OBS Studio? Então, se você curte jogos, entra aí nessa playlist e aproveita também, dá uma olhada nas outras, beleza? Na próxima tela, no modo, geralmente deixamos em capturar qualquer janela em tela cheia, pois se deixarmos em capturar janela específica, caso a gente queira alternar entre telas durante a transmissão, o jogo vai congelar no momento que você utilizar o atalho Ctrl Tab.
Seu jogo deve estar configurado para abrir em tela cheia para poder ser capturado pelo OBS Studio. A gente faz um teste logo mais. Nas caixas abaixo, temos a opção Captura de Áudio Beta, ou seja, uma opção ainda em fase de testes. A premissa dela é simples. O áudio do jogo vai ser capturado separadamente do seu PC como um todo, mas se você também estiver com a opção de capturar o áudio do desktop, vai duplicar o som do game e certamente ficar uma meleca. A gente ainda não usou essa opção, mas deve ser uma boa, já que se der algum problema em algum dispositivo na hora da sua transmissão, a notificação sonora do Windows vai tocar também. Mas não é nada desastroso, apenas uma questão de estética da sua live mesmo. Outra opção importante é capturar sobreposições de terceiros, exemplo Steam Overlay. Se esta opção estiver marcada, quando você abrir o painel da Steam durante o jogo apertando Shift Tab, isso também vai ser capturado na transmissão, por exemplo. De resto, a gente deixa como está e aperta OK. A gente vai abrir o jogo agora em tela cheia e mostrá-lo sendo capturado pelo OBS. Bora lá? Se você quiser adicionar uma barra de inscritos da Twitch e outros elementos de sites terceiros como painéis e etc., fazemos isso pelo tipo de fonte navegador. Nesse exemplo, vamos copiar e colar as fontes de outra cena e explicar o básico da configuração. No exemplo redes, entrando em propriedades, a gente pode notar que a opção arquivo local está marcada e logo abaixo está o caminho de um arquivo dentro do nosso computador. Nós criamos essa animação em um site separado e fizemos o download dela. Podemos escolher a largura e altura da fonte e marcar controlar áudio via OBS, caso esta animação possua som. Você vai ouvir no seu computador quando ela for acionada, do contrário, o som só sai na live mesmo. Clicamos em OK. Como esse elemento está invisível, ele não aparece quando acionamos. Vamos ativá-lo na opção do ícone de um olho para ele ficar ativo. Podemos notar também que no centro da tela temos um quadro negro, que é onde você terá o retorno de tudo o que está acontecendo na sua live, ou seja, é a visualização em tempo real da sua cena. Quando selecionamos as fontes, estejam elas visíveis ou não, uma borda vai aparecer nesse quadro, mostrando o tamanho do elemento. Aqui estamos selecionando a fonte redes e vamos clicar em atualizar para acioná-la. Vale lembrar que esse elemento vai sobrepor a tela do jogo, ou seja, se você acioná-lo enquanto estiver na tela do jogo, suas redes sociais vão aparecer em cima do jogo, o que pode ser uma boa para a divulgação. O próximo passo é configurar a fonte de áudio. Na janela Mixes de áudio, temos dois elementos, áudio do desktop e mic auxiliar. O áudio do desktop vai capturar o áudio do seu jogo e de todos os sons do seu computador durante a transmissão. Já o mic auxiliar captura o som do seu microfone, simples assim. Você pode usar as barras horizontais para deixar o som do desktop um pouco mais baixo que o som do microfone, para sua voz se sair com mais destaque sobre o seu jogo ou qualquer coisa que você queira narrar. De resto, é ir brincando com todas as possibilidades de fontes diferentes e ver o que acontece. Na janela Controles, é sempre legal iniciar uma gravação de teste antes de clicar em Start Streaming. Vamos testar o jogo abrindo e o elemento de redes aparecendo sobre ele? Os vídeos por padrão vão ficar na pasta Vídeos.
Ok, agora vocês sabem como criar um projeto para ser gravado ou transmitido ao vivo no OBS Studio. Porém, como transmitir para sua rede social e as melhores configurações para isso? Vamos utilizar aqui um exemplo de transmissão para Twitch, mas os passos são os mesmos para outras redes. No OBS Studio, a gente vai clicar na aba Arquivo no topo da tela ou na janela Controles e clicar em Configurações. Depois ir em Transmissão. Em Serviço, escolha Twitch e clique em Conectar conta recomendado. Coloque seu usuário e senha da Twitch e quando logar, o principal elemento para iniciar uma live já estará vinculado ao OBS Studio, a chave de transmissão. Esse código pode mudar de tempos em tempos dependendo da rede social ou também pode ser sempre o mesmo. Nunca, em hipótese alguma, compartilhe sua chave de transmissão se você não quiser que estranhos transmitam nos seus canais. Ok, chave de transmissão vinculada ao OBS Studio. Agora vamos configurar elementos para manter nossa live com uma boa qualidade. Mais abaixo em opções avançadas, clique em Ignorar recomendações de configuração do serviço de streaming, já que isso limitaria a taxa de envio de áudio e vídeo a um padrão automático e faremos essa seleção manualmente. Clique em Aplicar. Clique na opção Saída e altere o modo de saída para avançado. Abaixo na aba Transmissão, em faixa de áudio, manteremos a opção 1 e no caso de uma transmissão na Twitch, se marcarmos a opção Faixa de VOD da Twitch como 2, isso vai criar uma faixa diferente para as lives salvas, que é frequentemente usado para prevenir que músicas tocadas enquanto você transmite sejam capturadas, evitando problemas com direitos autorais. O encoder de áudio deve estar como FF MPEG AAC e o encoder de vídeo como NVIDIA NVENC H.264, caso você possua uma placa de vídeo da NVIDIA. Caso sua placa de vídeo seja da AMD, você deve usar a opção AMD HW H.264. Caso não tenha nenhuma das duas placas, use X264. Deixe as outras opções como estão na tela e em configurações do codificador em controle de taxa de bits, deixe em CBR. Abaixo, em taxa de bits, o valor vai depender de sua taxa de upload. Sim, pois em cada transmissão ao vivo você estará enviando dados e não recebendo e consumindo a taxa de download. Portanto, num teste rápido no site Speedtest, nosso upload atinge uma faixa de 373 megabytes por segundo. E se o seu upload é maior do que 12 megabytes por segundo, use 8000 kbps. Entre 10 e 12 megabytes por segundo, use 6000 kbps. Abaixo disso, use 4000 kbps. Caso você vá fazer uma transmissão para o YouTube e o seu upload é maior que 14 megabytes por segundo, use 10.000 kbps. Estas taxas irão influenciar na qualidade do seu vídeo durante a transmissão, se será em HD, Full HD, etc, etc. Em intervalo de keyframes, 0 igual a alto, deixe como 2 segundos. Para a predefinição, use P5 lento ou P6 mais lento se você estiver transmitindo e jogando no mesmo PC. Se você só estiver transmitindo sua câmera ou tem um PC dedicado para transmissão, use P6 mais lento ou P7 muito lento. Caso seu PC não seja tão poderoso, utilize a opção P4 qualidade média. Na opção ajuste, deixe alta qualidade. No modo de multipassagem, deixe passagem dupla 1/4 de resolução. Para um PC dedicado a transmissões, pode-se deixar passagem dupla resolução completa. Deixe o perfil em High e deixe desmarcada a opção Quadros Futuros Look Ahead e marque a opção Ajuste Psicovisual. Deixe GPU em 0 e B-Frames máximo em 2. Vá para a opção de áudio.
Em taxa de amostragem, mantenha 48 kHz e canais estéreo. Em dispositivo de áudio globais, deixe áudio do desktop como padrão. Essa opção serve para você selecionar o dispositivo que você utiliza para ouvir todos os sons do computador. Se você tiver um segundo dispositivo de áudio, selecione o mesmo no áudio do Desktop 2. Isso pode ser uma saída de uma sala de bate-papo do seu fone, por exemplo. Em áudio do microfone ou auxiliar, selecione seu microfone. Clique em Aplicar e vá para a opção Vídeo. Para a resolução de base tela, aquela que você vai compor o seu projeto, você irá usar a resolução da sua própria tela ou 1920 por 1080 pixels. Para saber o tamanho da sua tela, na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse e vá em Configurações de exibição. Selecione a tela que você irá transmitir e veja sua proporção em resolução de tela. Já na resolução de saída escala, deixe o tamanho padrão que a maioria vai utilizar enquanto assiste suas lives, 1920 por 1080. Se a base for maior que a saída, então o filtro de resolução ficará ativo. Em valores comuns de bitrate, se você escolheu anteriormente transmitir em 4000 kbps na opção de taxa de bits em saída, utilize o valor de 30 para uma melhor qualidade. Vá para teclas de atalho. Aqui você pode atribuir uma combinação de teclas para, por exemplo, começar a transmitir ao vivo e parar a transmissão. Você pode utilizar o mesmo atalho para iniciar e parar. Poderá atribuir teclas para ativar fontes e muito mais. Na opção Avançado, deixe a prioridade do processo como normal e em vídeo, mantenha o padrão como na tela. Em atraso da transmissão, desmarque a opção Ativar. Com isso, as respostas ao chat durante a transmissão terão um tempo melhor. Clique em Aplicar e OK. Por fim, na janela Mixer de áudio, clique na engrenagem e selecione todas as faixas de áudio que quer que sejam transmitidos ao vivo, que geralmente são no canal 1. Se você habilitou a opção faixa de VOD da Twitch anteriormente como canal 2, tudo que for desmarcado do canal 2 não irá ser captado na sua live da Twitch. Com todas as configurações aplicadas, basta a gente apertar o botão Start Streaming na janela Controles e a transmissão já vai começar em poucos segundos. Logo abaixo, a gente pode ver a frequência da taxa de envio de bits e o tempo de transmissão ao lado. É isso, galera! Esperamos que esse tutorial seja útil e qualquer dúvida utilizem os comentários logo abaixo. Deixem seu like para mais vídeos como esse e ativem as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade.